a inteligência artificial é um diabo disfarçado, né? Vamos ver o que o Apocalipse fala, que eu posso tirar lições da inteligência artificial. Quantas pessoas estão conosco? Tá bom, 3.000 pessoas. Olha bem, 3.800 pessoas, porque a inteligência artificial permite que essa live chegue a você. Então vamos lá. Eu fiz algumas anotações no Apocalipse. Quando você vai para Apocalipse, capítulo 1, versículo 1, diz assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João. É interessante que no grego, quando fala aqui, na minha tradução diz, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar. Eu estou com a Bíblia em grego aqui, no original grego não está mostrar, é um outro verbo, isso me chamou atenção. No grego está assim, ó, Apocalipse Jesus Cristo, até eu fico pensando assim, hoje a inteligência artificial traduz isso aqui mais rápido do que eu. Qual é o motivacional que eu posso dar para um aluno de teologia de estudar Apocalipse? É o seguinte, já vou dar uma pista. Cuidado com os atalhos, tá? Eu posso até usar a inteligência artificial se eu estou cansado de ler aqui, traduz para mim. Mas eu consegui uma sinapse que eu só vou conseguir aprendendo a outra língua. Então, Apocalipse Jesus Cristo, Apocalipse de Jesus Cristo, redokenaute, que deu a ele, rotheos deixai, que deu a ele, tois do Lois, para mostrar aos servos dele, roidai genestai entahei, as coisas que em breve devem acontecer. E aqui é interessante, e para mostrar também a pestelai de atu angelo autu, e também para mostrar através do seu anjo. Esse mostrar aqui é semanen, em grego, vem da mesma palavra de semeion. Semeion é sinal. Então, literalmente em grego está mostrar através de sinais, de símbolos. Simbolizar. Então, o Apocalipse é um livro que está simbolizado. Aí a inteligência artificial dialoga com isso. Sabe por quê? A IA é descrita como sendo uma linguística de padrões. Isso está de acordo com a natureza das visões do Apocalipse. Então, eu posso aplicar algoritmos aqui que me ajudem a entender o texto bíblico. Por exemplo, o Bill foi um sujeito que escreveu todo um livro sobre o uso que o Apocalipse faz do Antigo Testamento. Agora, imagine o trabalho de fazer tudo isso olhando texto a texto ali. Hoje, através de padrões algorítmicos, eu consigo, com a inteligência artificial, falar assim, em quais lugares e em que situações o Apocalipse faz alusão ao Antigo Testamento. Porque olha que curioso, nós sabemos pela exegese que o Apocalipse é o livro que mais faz menções do Antigo Testamento. Dos livros do Novo Testamento, o livro que mais faz menções do Antigo Testamento é o Apocalipse. Agora, olha que curioso, não há no Apocalipse nenhuma citação direta do Antigo Testamento. Então, como é que eu posso descobrir aqui os momentos em que João está fazendo uma alusão ao Antigo Testamento e de que livro? Eu posso, com a inteligência artificial, através de padrões algorítmicos, falar assim, mostra aqui, onde é que ele está dialogando a intertextualidade? Agora, duas perguntas que a gente pode fazer é o seguinte, em que medida novas ferramentas mudam a nossa leitura do texto bíblico? Outra pergunta que o estudioso da Bíblia pode fazer, qual o limite entre auxílio exegético e imposição algorítmica? Eu tenho que tomar cuidado com isso, tá bom? Uma outra questão que me chama a atenção da relação da inteligência artificial com o Apocalipse é o capítulo 13. Isso aqui é uma ilustração de um livro da Bíblia Sagrada de Martinho Lutero. Você falou assim, como elogiar uma ferramenta e logo depois pedir cuidado com o uso para não se tornar um ataque. Boa. Tem como fixar aqui, não? Sim. Olha, vou responder a pergunta, eu não consegui ler. O que está escrito? Semelhora. Como elogiar uma ferramenta
e logo depois pedir cuidado com o uso para não tornar um atalho. Vamos observar o comportamento das pessoas usando apenas o smartphone. O comportamento é adequado? Como não está com o nome, eu vou responder apenas, como eu diria, de maneira genérica, viu? Se melhora, melhora. Veja bem, como observar? Veja bem, de fato, vou começar de trás para frente, há muitas pessoas usando o celular de maneira errada. Realmente, eu estava com a Laura esses dias no restaurante, a gente observou que interessante que um casal sentou do lado e a mulher, por incrível que pareça, porque geralmente é o homem que faz isso, né? A mulher pegou o celular e começou a olhar e o cara ficou assim. Não teve como nós não percebermos. Já houve situação de casais entrando em crise, porque a única coisa que a mulher pediu para o marido foi: quando estiver à mesa jantando, não leve o celular consigo. Então, se melhora, melhora, tem razão na observação. Tem muitas pessoas usando mal o celular. Mas eu vou responder a essa questão com uma outra comparação. Também há muitas pessoas usando mal o automóvel. Quantas mortes existem no trânsito porque um sujeito dirigiu embriagado, em alta velocidade, de maneira louca? Esses dias eu vi uma história, gente, que, nossa, horrível, 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 que aconteceu lá no Nordeste. Um sujeito queria ultrapassar o outro numa ruela e as câmeras de segurança pegaram. Era uma caminhonete, o carro da frente, e houve um desentendimento no trânsito ali, porque um queria ultrapassar o outro, não teve paciência de esperar, e aquele que não teve paciência, que ultrapassou, sacou uma arma e atirou no outro carro. Louco! E matou uma criança que estava no carrinho de bebê. Tem os índices de acidentes de trânsito. Uma vez a gente teve aqui no NASP uma palestra com um guarda de trânsito, e ele falou que, na época, eu lembro desses dados que assustaram, ele falou que cerca de 80 a 90% dos acidentes automobilísticos se dão por falha humana. Entre 10 e 15% dos acidentes são por falha mecânica. Ele falou, 80, quase 70, 80%, 85% dos acidentes são por falha humana, e só 10 a 15 são por falha mecânica. E ele ainda colocou, e esses 10 a 15 de falha mecânica também podem ser questionados, porque a falha mecânica, às vezes, acontece porque o dono do carro não deu manutenção. Aí o freio falhou, é considerado tecnicamente falha mecânica, mas foi porque o dono do carro não deu manutenção. O trânsito mata mais do que o câncer. Agora, se melhora, melhora, eu faço uma pergunta para você. Significa que o automóvel é ruim? Significa que o automóvel não é digno de ser elogiado? Quantas vidas foram salvas porque alguém colocou um infartado dentro do carro e conseguiu chegar com ele a tempo no hospital? Olha as ambulâncias. Quantas vidas são salvas por causa de um automóvel chamado ambulância? Então, o automóvel é digno de elogio. Que bom que nós temos o automóvel. Imagina quantas vidas não seriam salvas se a ambulância não existisse para pegar a pessoa dali e correr para um outro lugar. Então, é elogiável o automóvel, mas o fato de ser elogiável não entra em contradição com a advertência: cuidado, use com prudência. Eu não sei se a minha resposta ficou clara e didática, mas eu acho que é por aí, você entendeu? Voltando a falar do Apocalipse, eu espero não ter sido, assim, panfletário na minha resposta, viu? Se melhora, melhora. Eu achei que a sua posição é realmente a dúvida de muita gente. E parece assim, poxa, você está elogiando, por que ele pede para tomar cuidado? Mas eu estou mostrando que não é uma contradição, tá bem? Apocalipse capítulo 13 fala das duas bestas do Apocalipse, uma que sai da terra, outra que sai do mar, e a que sai da terra é descrita, essa é uma ilustração de uma Bíblia de Lutero, uma Bíblia alemã de Lutero, que ela faz uma imagem à primeira besta e que ela seduz as pessoas com uma imagem que fala. Essa mesma desenho da imagem que fala, ela aparece nessa igreja ortodoxa lá da Macedônia, no teto, na abóbada da igreja, eles desenharam o Apocalipse, e você tem ali o diabo com o tridente como sendo uma imagem, e o povo ali olhando a imagem que fala. Qual é a advertência do Apocalipse? A imagem que fala é um objeto inanimado que começa a conversar com as pessoas.
Perceba. O que todo mundo fica admirado aqui em Apocalipse capítulo 13, eu vou ler para vocês, olha, Apocalipse capítulo 13, verso 11, diz assim: Vi outra besta emergir da terra, tinha 2 chifres, parecendo um cordeiro, mas falava com o dragão. Ela exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal havia sido curada. Também opera grandes sinais, olha a palavra sinais, semeia em grego, né? Semeia não é de semear, não. Semeion, semeia, plural. De maneira que faz descer até fogo do céu sobre a terra, diante de todas as pessoas. Seduz aqueles que habitam sobre a terra por causa dos sinais, de novo a palavra sinais, que está bem ligado com inteligência artificial, por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que foi ferida à espada e sobreviveu. E foi-lhe concedido o poder de dar vida à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse morrer os que não adorassem a besta. Por favor, se você está assistindo a live até agora, preste atenção nisso aqui. Prestando atenção? Posso falar? Olha bem. Eu não estou dizendo que a besta de Apocalipse 13 é a inteligência artificial. Não é a inteligência artificial. Tá bem? Também não estou falando que se você usar a inteligência artificial na sua casa, você já está colocando a marca da besta nos seus filhos. Não estou falando isso. Exegeticamente falando, não se sustenta dizer que a besta do Apocalipse é inteligência artificial. Ficou claro? Porém, o anticristo, quando se levantar, ele poderá usar a inteligência artificial como sua ferramenta para iludir as pessoas. E o que nós fazemos agora? Rejeitar a inteligência artificial? Não. Porque o anticristo não vai usar só a inteligência artificial. Ele vai usar a economia, ele vai usar os automóveis, ele vai usar os bancos, porque fala que a terra toda vai se maravilhar seguindo a besta, não vai poder comprar e nem vender se ninguém tem a marca da besta. Então significa que o sistema financeiro bancário mundial vai estar na mão da besta. Então, por causa disso, eu vou tirar meu dinheiro agora do banco, do Bradesco. Bradesco, eu fiz um merchan para vocês aí, ó. Vou tirar, vou botar debaixo da cama. Não vou usar mais banco porque o anticristo vai usar o banco, não. Os bancos serão usados pelo anticristo. Nem por isso eu não vou usar banco hoje. E a inteligência artificial também será usada por ele. E o que nós estamos vendo agora? O princípio. Um objeto inanimado que agora fala. Parece que está vivo. E você vê, agora tem muito no YouTube aí, está começando como uma piadinha, mas isso pode escalar para uma projeção tremenda. Alguns vídeos até de repórter entrevistando uma senhorinha na rua e ninguém existe, ninguém na praia, não existe ninguém naquela praia. É uma imagem inanimada que fala. É um objeto que parece ter vida. E opera sinais. E confunde, engana. Eu fico pensando na época das eleições. Se alguém pega o candidato X falando uma coisa, vocês sabem que eu já fui vítima também disso, já venderam aí na internet colírio usando a minha imagem, e tá lá eu falando para comprar o colírio. Vocês estão rindo? Eu sei que tem gente rindo, mas é rir para não chorar. Eu estava com a Laura, ela é minha testemunha, a gente estava na mercearia aqui do colégio, na verdade eu estava sozinho, e eu fui trazer alguma coisa, uma moça chegou, Rodrigo Silva, por favor, eu sei que vou te pedir uma coisa que é diferente, todo mundo pede. Eu falei, o quê? Manda um vídeo para minha avó, e muitas vezes que as pessoas me encontram, pedem uma foto, um vídeo, isso é normal. Mas foi a primeira vez que ela falou assim, manda um vídeo para minha avó desmentindo o vídeo seu que está rolando na internet. Porque a avó dela, tadinha, recebeu um vídeo do Rodrigo Silva vendendo um colírio, inteligência artificial, e ninguém conseguia convencer a senhorinha de que... E ela queria, porque queria comprar o tal colírio. E era enganação. Nós já tentamos tirar do ar, até processo já rolou já. Então, eu estou mostrando para vocês o perigo disso, tá bom? Então, tenham cuidado para que vocês já não comecem a ser enganados pelo uso da inteligência artificial lá na frente, a partir do engano atual. E qual é o engano atual? Bom, já começa quando você troca, aí o que o Melhora falou, eu peço licença para citar, quando o sujeito troca a esposa na hora do almoço pelo celular, não consegue comer sem levar um companheiro a mais. Você troca o pessoal de verdade por uma foto de WhatsApp.
Você entendeu? Ou gente que agora só quer saber do filtro. Ele não acredita mais no outro.